Olá! Sempre polêmico, o assunto aborto geralmente é evitado nas discussões. Mas, recentemente, um pronunciamento do Papa Francisco chamou a atenção do mundo. Ele posicionou-se favorável ao perdão das mulheres que cometeram esse procedimento. Só lembrando que a Igreja Católica radicalmente condena o aborto. E é esse o assunto do programa Opinião de hoje. E para falarmos sobre esse pronunciamento do Papa Francisco, favorável ao perdão das mulheres que cometeram aborto, recebemos aqui o Dr. Gesseir Coelho de Alcântara, juiz de direito da Primeira Vara Criminal de Goiânia. Muito obrigada, Dr. Gesseir, pela sua presença aqui. Prazer sempre estar aqui. Também a socióloga Leise Morieri, que é secretária nacional de mulheres do Partido dos Trabalhadores. Muito obrigada, Leise. Obrigada, é um prazer estar aqui nesse programa que discute a opinião e é sempre controverso, né, a opinião. E já começamos logo com esse pronunciamento, né, Laís? Claro. Bom, nós não vamos ficar assim, só na questão religiosa, né? Vamos também discutir a religião, mas esse pronunciamento do Papa, apesar dele ter mostrado favorável, né, ao perdão às mulheres que cometeram aborto, pediu, inclusive, a toda a Igreja Católica que perdoasse, ele fez questão também de mencionar que ele é contra o aborto, né, que ele condena esse procedimento. Com relação às ONGs e às instituições que trabalham com as mulheres, no caso aqui da Leise, né, como que foi recebido, né, esse pronunciamento do Papa? Olha, o Papa tem feito pronunciamentos muito marcantes para a Igreja Católica nesse momento. Claro que o pronunciamento do Papa, do perdão, é muito bem-vindo para as mulheres, porque as mulheres elas não fazem aborto porque elas querem e nem usam como método anticoncepcional. Isso tem que estar claro, né? E partindo desse ponto de vista, se você perguntar para todas as mulheres que fizeram aborto se elas fizeram porque elas gostaram, foi um procedimento legal, elas vão dizer que não foi. É muito sofrido e muito dolorido. Então, eu acho que a Igreja Católica está dando um passo, mas com certeza precisa dar passos mais largos para que as mulheres tenham direito ao seu corpo. É porque nesse caso, Leis, foi uma questão religiosa, né? A questão do perdão. Tem até um comentário aqui do jornal italiano. Esse jornal, ele é o órgão oficial de imprensa do Vaticano. Eu não sei italiano, né? Mas vou tentar aqui. É o Le Osservatore Romano, que diz assim, sobre esse pronunciamento. Fala que a grandeza da tradição cristã está inteiramente resumida aqui. Perdoar sem, por isso, minimizar o alcance moral do pecado, sem, contudo, pensar que não se tratava de um mal. Ou seja, há o perdão, mas, ao mesmo tempo, condena a prática, né? Ainda não há essa liberação dessa prática. Não há várias coisas que a Igreja Católica não permite que seja feito, que seus fiéis façam. Mas eu acho que é um passo importante, quando o Papa diz que as mulheres devem ser perdoadas, porque, na verdade, quando você discute aborto, você discute do ponto de vista... Só um lado do processo é criminalizado, o outro lado não. Ele parece que não existe. Parece que não houve uma relação sexual entre um homem e uma mulher, então a mulher é penalizada, a gente pode ver no Brasil, é sempre assim, e o homem não. Sendo que hoje em dia você tem procedimentos, né, científicos que conseguiria saber quem é o pai. Mas isso não, a legislação não vê isso, vê a mulher. Então, ela é a culpada, então ela tem que fazer. Então, eu acho que o Papa dá um passo importante. Claro que, né, ele abre isso para a igreja toda. Todos os padres podem fazer isso. O perdão. A gente sabe que isso não vai acontecer assim. Tem padre que vai continuar sendo o contrário e pedindo que as mulheres sejam penalizadas. É sempre as mulheres que é penalizada, os homens não. E a concepção, ter um filho, não é uma atividade unilateral. Ela é de dois seres humanos, um homem e uma mulher. Então, acho que a gente precisa começar a discutir a questão do aborto como uma questão não das mulheres, mas da sociedade e dos homens e das mulheres. Porque quando a gente discute isso, discute a culpa da mulher, ela que fez, realmente, ela que fez, porque ela que é a parte da humanidade responsável pela reprodução humana.
Mas ela não fez isso sozinha. Então a gente precisa começar a pensar nisso também, né? Quando a gente, não só a Igreja Católica trata, mas acho que o Poder Judiciário precisa começar a pensar isso. Quando criminalizar uma mulher, criminaliza o seu parceiro também, que fez parte daquele ato. Eu acho que aí a gente começa a mudar a cultura e a sociedade. E sobre o judiciário tem aqui, ó, está representado aqui o doutor Gesseir Coelho, né, juiz da primeira vara criminal. Só lembrando que o doutor Gesseir, ele é um dos juízes aqui no estado que praticamente é o único autorizado, né, a fazer, no caso, o aborto de fetos nascidos sem cérebro. Até hoje foram quantos, doutor Gesseir, que o senhor autorizou? Eu autorizei durante 15 anos que eu sou titular da primeira vara criminal aqui em Goiânia, que trata dos crimes dolosos contra a vida, e o aborto é um crime doloso contra a vida, ainda previsto no nosso Código Penal, 12 situações de aborto de feto anencéfalo, ou seja, de feto sem cérebro, e também outros que têm alguma síndrome, como de Edwards, como de Boris-Tolk, que são doenças em que o feto não tem sobrevida. Então, o próprio Supremo Tribunal Federal, que é o nosso órgão maior do Poder Judiciário no Brasil, autorizou recentemente, através de julgamentos, a possibilidade, então, de termos o aborto de feto anencéfalo, de feto sem cérebro, daquele feto que, com certeza, ele não vai ter vida ao nascer. Então, eu já fiz essas autorizações, difíceis, por sinal, mas que há hoje a jurisprudência respaldada nesse aspecto. Doutor Gesseir, sem essa autorização judicial, o hospital não faz? Normalmente, um profissional, um médico, ele fica com medo, porque o Código Penal estabelece duas condições que o aborto pode ser feito e o médico não é punido. Quando há risco para a vida da gestante e em caso de estupro. Esse o Código Penal estabelece. Agora, jurisprudencialmente, nós temos hoje a questão do aborto de feto anencéfalo. Então, esses profissionais com medo de uma ação penal, de uma oportuna ação de indenização por danos morais e até materiais, então eles pedem essa autorização para respaldar. E aí, então, o Poder Judiciário concede essa autorização por alvará, uma situação extremamente difícil, complicada, porque trata-se de uma mulher gestante, trata-se de um feto que está ali no seu interior, mas que, no caso, o Poder Judiciário tem que dar essa prestação jurisdicional. E tem a questão do risco também, né? Porque até o 2º mês de gestação tem menos risco. Mas passando disso, né, doutor Gesseir, tem a questão burocrática, às vezes demora essas decisões saírem, a mulher já corre o risco de vida, né? Com certeza, e o próprio risco para a vida da gestante, o fato, muitas vezes, dela ser gestante, no aspecto de ter um feto sem cérebro, colocando-a em risco, a própria legislação já diz que não se pune esse médico que pratica ou que comete esse aborto, ou que faz esse abortamento. Sim. Bom, e com relação ao pronunciamento do Papa, doutor Gesseir, no âmbito jurídico, tem repercussão ou é mais um pronunciamento assim que não vai fazer muita diferença na questão legislativa? Nós temos o aspecto religioso, que no caso é voltado pela palavra do Papa, representante da Igreja Católica, que fala do perdão. No caso, eu particularmente tenho um entendimento que o perdão é dado por Deus, a própria Bíblia estabelece isso, o aborto, além de ser crime, é um pecado, segundo o mandamento bíblico. Então, o Papa veio como representante da Igreja e expressou dessa forma, de uma maneira polêmica, mas até de certa feita, muito corajosa, mudando um pouco o conceito da Igreja Católica, que é mais ortodoxa, mais tradicional nos seus comportamentos. Sim. Bom, e alheio a isso, né, esse pronunciamento, a realidade é que o SUS, a estimativa do SUS, é que cerca de 1 milhão de mulheres procuram o SUS por causa de sequelas que são ocasionadas devido a abortos mal feitos. E é esse o assunto daqui a pouquinho, depois do intervalo. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se.
Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Antes da virtualização, corria-se o risco de perder partes de um processo durante o manuseio e transporte. Agora, os processos são enviados eletronicamente com total segurança. O que antes levava meses e muito papel, agora está a um clique. Virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. O programa Opinião volta com o tema aborto. Recentemente, o Papa Francisco fez um pronunciamento que chamou a atenção do mundo. Ele mostrou-se favorável ao perdão das mulheres que cometeram o aborto. E nós estávamos falando sobre a questão numérica. De acordo com o SUS, cerca de 1 milhão de mulheres procuram a rede pública devido às sequelas que apareceram por causa de abortos mal sucedidos. O número é grande, chama atenção, né, Laís? O número é grande, chama atenção, mas a sociedade parece que não quer ver, né? Então, evita até o assunto, evita, né? O assunto e quando discute muito com viés religioso. Essa questão não pode ser com viés religioso, porque as mulheres, elas não fazem aborto como um método anticoncepcional. Elas fazem aborto porque no processo alguma coisa falhou e a última solução que ela tem. Aí ela recorre hoje, como aqui no Brasil, elas são criminalizadas. O aborto é ilegal, recorre a métodos, às vezes, caseiros ou clínica clandestina, que gera sequela. E elas têm que recorrer ao hospital, né? Então, esses números são oficiais? São oficiais. Em torno de 1.500 mulheres por ano procuram a rede pública. E são as que procuram, sem aquelas que já morrem e não procuram. É 1 milhão ou 1.000? 1 milhão. 1 milhão. 1 milhão e sim. meio, mais ou menos. No Brasil? No Brasil, por ano. Então, assim, tem aquelas que... Essas são as que procuram. Aí, você vai fazer a ficha, você sabe por que ela está lá na rede. E as que vão para o espaço privado ou morrem antes de chegar no hospital. Então, essa questão, discutir aborto, é uma discussão de saúde. Não pode ser uma discussão religiosa. Não é religiosa, é de saúde, é saúde pública. Imagina quanto de dinheiro é gasto com essas mulheres. Se eu tivesse legalizado o aborto, fosse um procedimento correto, como deve ser, como a Organização Mundial de Saúde prega, provavelmente essas mulheres não estariam nessa condição. Então, a gente precisa deixar a sociedade brasileira, precisa deixar de ser hipócrita em relação a essa questão do aborto, porque todo mundo faz aborto no país, seja rico, seja filho de juiz, de promotor, de político, pobre, mais ou menos. Mas, coincidentemente, são as mulheres pobres que têm mais dificuldade, principalmente mulheres pobres e negras, têm mais dificuldade de acesso a esse tipo de procedimento. O doutor Gissé já disse que no Código Penal tem 2 situações que é autorizado aborto. Autorizado. Só que nenhum médico no Brasil tem coragem de fazer, com medo de depois ser preso. E isso é real nesse país. Então, nós precisamos discutir isso de outra maneira, ver a perspectiva que as mulheres têm que ter direito ao seu corpo e que elas não fazem isso porque elas querem. E outra coisa, nós discutimos o médico e a mulher. Vamos penalizar o médico que fez o procedimento e a mulher que foi lá e fez o aborto. E a outra parte? E o homem que participou do processo? Ele vai ficar impune? Por que ele tem que ficar impune?
A gente tem que começar a pensar sobre isso. Por que tem que ser só a mulher? Ela não fez sozinha. Então, a sociedade precisa começar a pensar sobre isso, porque se nós começarmos a discutir sobre esse viés, com certeza, eu acho que a gente consegue também mudar alguns procedimentos no judiciário em relação à criminalização da mulher e do médico. Doutor Gesseira, a Laís tocou na questão de que a maioria dos abortos não é feita como forma contraceptiva, né? Gostaria de saber a opinião do senhor sobre isso e também com relação ao fato do aborto. Se fosse regularizado, né? Se fosse uma questão legal, haveria menos mortes? Como seria, na opinião do senhor? O nosso Código Penal, ele estabelece 3 situações para a questão do aborto. Ele estabelece, primeiro, a própria mulher, a gestante que faz o aborto, segundo a legislação, ela pode ser punida com detenção de 1 a 3 anos. É uma pena mínima, vamos dizer assim, a pena de detenção, ela é mais inferior no que tange a reclusão. Agora, o terceiro que produz um aborto com o consentimento da gestante, ele também pode ser punido de 1 a 4 anos de reclusão. A reclusão já é uma pena mais grave. E sem o consentimento da gestante, ele também pode ser punido de 3 a 10 anos. Então, nós verificamos o seguinte, a própria gestante pode correr o risco de punição e aquele que provoca o aborto com ou sem o consentimento da gestante. Isso aqui está no nosso Código Penal. Agora, a experiência me aponta o seguinte, tem 15 anos que eu estou no primeiro tribunal do júri de Goiânia, que trata dos crimes chamados dolosos contra a vida. O aborto é um deles. Eu já presidi, nesse período da magistratura, mais de 2.000 sessões de homicídios e de tentativa de homicídio. Sabe quantas sessões eu já presidi em caso de aborto? 2. Agora eu pergunto, nós só tivemos 2 abortos aqui em Goiânia durante o período de 15 anos que eu sou titular do primeiro tribunal do júri? Claro que não. Então isso aponta para uma realidade triste, que os abortos são clandestinos. Não há punição, até porque a própria gestante, muitas vezes, ela é conivente e, evidentemente, ela não quer, no caso, denunciar, entre aspas, né? Fica só ali, fora os casos, né? Que não são... Exatamente. Então, essa é uma realidade, quer dizer, o próprio número aponta essa triste realidade, que os abortos são clandestinos, feitos em qualquer lugar, em clínicas por aí, e é totalmente inadmissível, em 15 anos, nós temos 2 abortos aqui em Goiânia, eu ter presidido a sessão por aí, se mostra, então, que esses abortos, então, eles ocorrem de maneira clandestina, ocultas, escondidas. Fora os dados que a gente não fica sabendo, né? Muitas mulheres morrem sozinhas, tentam fazer em casa sozinhas, né? E se fosse, no caso, regularizar, talvez esse número seria menor, então, né? A opinião do senhor. Nós temos assim, na legislação, a punição para o aborto. Ele não deixou de ser crime. O aborto ainda continua sendo crime. Agora, o fato de estar no Código Penal e que ele é considerado crime e tem punição, não significa que isso vai resolver o problema social. Sim. Claro que não. Né? Até a burocracia também. Isso que eu ia perguntar ao senhor, se está no Código Penal, no caso de estupro, né? Por que é tão difícil a mulher, né, procurar, então, uma delegacia de polícia? E a pergunta pode ser para os dois também, tá? Por que é tão complicado a mulher procurar a delegacia de polícia e falar, fui estuprada, e até sair a decisão para que ela possa fazer o aborto? No meu entendimento, eu penso que é porque muitas vezes ela tem vergonha, ela passa por um vexame de se dirigir até uma delegacia de polícia, se expor, falar que foi estuprada, pegar um BO para levar até um médico e esse médico fazer, no caso, aí, um abortamento dessa gestante. Além de outras considerações, ela não quer se expor, tem vergonha, não quer mostrar para a família, às vezes quer mostrar-se escondida, então... uma série de consequências que somadas levam a essa situação. Ok, Laís. Essa questão da violência sexual contra as mulheres... Porque está no Código, né? Está no Código, está na Lei Maria da Penha, mas como nós vivemos numa sociedade muito conservadora e uma sociedade onde as mulheres são tratadas como seres que devem respeito aos homens, ainda, mesmo na modernidade, nós sabemos que as mulheres muitas vezes não procuram a polícia, primeiro porque a polícia não é preparada para atender isso.
E a questão cultural, social, né, que o doutor Gessé disse, ela é muito forte. As mulheres, geralmente, quando ela chega na delegacia para dizer que sofreu uma violência sexual, ela é ridicularizada. E muitas vezes é dito que ela é a culpada. Ela é a culpada. Então, como que você é culpada de uma violência contra você? Então, isso está meio na cabeça do povo. E o crime de estupro no Brasil, ele é altíssimo, só que a gente não consegue dados. Muitas vezes, por ela se sentir envergonhada, por ela, quando ela chega na delegacia, ela ser mais ridicularizada, então ela não vai. Né? Então, acho que esse também tem que ser um dos elementos que a gente tem que mudar essa relação, né? Essa questão cultural Essa questão mesmo, cultural, né? E preparar o aparelho policial, porque ele não é preparado para receber essa mulher. Não é preparado e até hoje, mesmo, vou pegar a Lei Maria da Penha, às vezes as polícias vão lá, o marido está batendo na mulher, ela fala que quer separar, os policiais aqui em Goiânia tira o marido de casa e diz para a mulher, não faz o BO não, às vezes você vai precisar dele, deixa acalmar, passa um pouquinho. Está equivocado. Né? Violência a gente tem que tratar, e ela é tratada de maneira correta, sem gerar outra violência, e sem que a parte violentada seja coagida a não procurar os seus direitos, porque é uma coação de você não procurar os seus direitos. Ou seja, mascarar o problema. E isso acontece principalmente com crime sexual. Se a gente for, o doutor Gessé disse lá que de 2.000 casos, ele presidiu 2 de aborto, posso perguntar para ele quantos de violência sexual? Muito pouco, ou raríssimo, porque isso não chega nas instâncias do judiciário. É que o juiz falou a questão da vergonha, né, de ser ridicularizada perante a família. Infelizmente, né, isso acontece. Em 2007, o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, ele defendeu a realização de um plebiscito sobre a questão do aborto. O projeto não foi para frente e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, depois do intervalo. O Superior Tribunal de Justiça está realizando uma revolução no judiciário brasileiro. É a virtualização de processos. Agora, o tempo de envio e distribuição dos autos caiu de aproximadamente 13 meses para 5 dias. Além de eliminar o papel e reduzir custos com logísticas de envio, protocolos e viagens, a virtualização permite total integração entre o STJ, os demais tribunais, os advogados e as partes, com total segurança e transparência. As salas antes ocupadas por pilhas de papéis agora oferecem mais conforto e melhores condições de trabalho aos nossos colaboradores. Os processos são virtuais. O benefício é real. O primeiro Tribunal Nacional do mundo a promover a virtualização de processos. Informe-se, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. O CVV oferece atendimento telefônico gratuito a todos que precisam de apoio. Não se afaste dessa responsabilidade. Junte-se a nós e venha completar essa chamada. Isso é mais importante do que você pensa. CVV, boa noite. O programa Opinião volta com o tema aborto e nós estávamos falando sobre um plebiscito que foi cogitado, né, em 2007. Na época era o ministro de Saúde, José Gomes Temporão. Não foi adiante, o projeto não passou. Na época até o presidente Lula gostaria, né, que fosse votado, mas também jogaram a areia. E tem uma ONG aqui no Brasil, Católicas pelo Direito de Decidir. Apesar do nome, elas não são católicas fervorosas, não, mas elas fizeram uma pesquisa que mostrou o seguinte. A pesquisa foi feita em 2008.
no universo de 2.002 entrevistados. 76% dessas pessoas, né, foram ouvidas em 141 cidades. 76% dessas pessoas brasileiras são favoráveis ao aborto legal nos serviços públicos. 47% discordam da condenação das mulheres que abortam e 59% discordam do aborto em todos os casos. Bom, tem pessoas, né, que trabalham com relação a isso, muita gente aqui no Brasil. A LAIS faz parte, né, de uma dessas instituições, no caso de políticas públicas, né, para mulheres. Esses números são levados, inclusive essa ONG levou para o Papa uma carta, né, LAIS? Mas surge assim, algum resultado na prática? Olha, as Católicas pelo Direito de Decidir é um grupo que trabalha de forma muito competente e é uma articulação internacional. E elas são todas católicas. Uma grande maioria foram freiras e Mas tal. não são ortodoxas, né, na maneira de pensar, não né? são, porque a Igreja Católica ela ainda tem ortodoxia, não ortodoxia, né, e vai levando. Mas elas fizeram uma carta para o Papa, agora com a declaração do Papa, não só elas, mas elas fizeram do Brasil, depois a América Latina também se reuniu nas católicas, fizeram uma carta congratulando o Papa pela posição dele, mas dizendo que isso não era suficiente. Principalmente porque o Papa não é só o bispo que dá o perdão nesse caso, os padres também. Mas só que a gente sabe que nem todo padre vai perdoar as mulheres, né? Eles, na verdade, podem até condenar. Então, elas querem que o Papa avance mais, que ele diga mesmo que as mulheres têm que ter o direito de opção. Que as mulheres querem ter o direito de opção. Para não ser criminalizada, para não serem presa. E o médico também, né? Aqui em Goiânia, o serviço público de abortamento é o materno-infantil, mas não quer dizer que funcione 100%, né? Em São Paulo tem o Olivia Baito lá, que funciona, o atendimento é totalmente diferente. Quando chega uma paciente com indícios, né, de violência sexual, a própria médica faz o boletim de ocorrência junto à polícia. Então, assim, eu tive acesso a um caso assim, e isso é legal, isso é importante, porque você toma os procedimentos, né, você toma a pílula do dia seguinte e tal. Então, é importante isso, né, e eu acho que o Papa está dando passos. Claro que nós, as mulheres, queremos passos mais rápidos. Estão muito lentos, mas são passos importantes, né? Se eu for olhar em termos de América Latina, o aborto é legalizado só no Uruguai, né? Em algum outro país ele é descriminalizado, mas no Uruguai ele é legal, né? Na Europa, em Portugal, né? Que você mencionou. Na Europa, não, na França sempre foi, né? A França sempre teve. Mas como eu citei Portugal, porque Portugal foi feito um plebiscito com a população portuguesa e o primeiro-ministro na época disse, não, o resultado que der, eu vou sancionar. Mas jamais, como Portugal é um país extremamente católico, se imaginou que a legalização do aborto ia ganhar. Quando ganhou, como tinha um compromisso do primeiro-ministro, ele não teve jeito, ele sancionou a lei. Então, a lei passou por isso. Depois dessa questão de Portugal, do plebiscito, a Igreja Católica se fechou sobre isso e começou a debater para não aceitar mais plebiscito, porque você não sabe o que vai acontecer. Porque Portugal, quem era contra o aborto, achava que ia ganhar no plebiscito. Mas foi o contrário. Não aconteceu, né? É o contrário. O processo do Uruguai é diferente, que é na verdade, o Uruguai aprovou a legalização do aborto no primeiro governo do Tabaré. O Tabaré, pela igreja, não teve coragem de sancionar. Aí veio o Mujica e fez todo o procedimento e aprovado no Poder Legislativo. E ele sancionou, né? Então, assim, tudo é percepção. E é uma questão, o doutor disse ali, a questão do foro íntimo. E nessa questão de vida ou de morte, acho que o foro íntimo tem que contar menos. A questão social, a questão da sociedade, dos direitos, e aí dos direitos humanos, tem que gritar mais alto do que o foro íntimo. Eu não posso ser médico e meu foro íntimo, não vou fazer isso. Mas é uma questão humanitária. Então, eu acho que discutir o aborto é uma questão de saúde, é uma questão humanitária, é uma questão de direitos humanos para as mulheres.
Doutor Gisei, essa questão do plebiscito, né, que foi cogitada aí em 2007 pelo ministro, poderia resolver? Porque a voz do povo é a voz de Deus, né? Se a maioria dos brasileiros, por exemplo, quisessem, né, que fosse legalizado, talvez resolveria um pouco. O senhor acha que nessas questões, assim, é cabível, sim, um plebiscito? Esse plebiscito, né, literalmente foi temporão. Né? É, igual como o ministro. Então, mas não acredito, não. Eu não penso dessa forma, porque a sociedade brasileira, no meu entendimento, ela não tem ainda um preparo cultural para decidir a respeito disso. Eu acho que as pessoas ainda são muito levadas nesse aspecto. Veja bem, nós estamos discutindo recentemente aqui o problema de deixar de ser crime o uso da maconha, né, o uso da droga. Isso, se for levado para a sociedade, nós vamos verificar lá pelo resultado que nós vamos ter um resultado, às vezes, desastroso, no meu entendimento. A questão do aborto... O que é desastroso? Só para saber. Desastroso é o seguinte, você perguntar para a pessoa por que ela está votando daquela forma, seja sim ou seja não, ela não entender por quê, ela não tem argumento para defender sua tese. Então, o desastroso, no meu entendimento, é isso. Ela não tem ainda um preparo para dizer, eu estou votando sim por causa disso, disso e daquilo, e eu voto não porque eu sou contra isso. Mas é simplesmente sim e não levado pela comoção. Pela comoção, por tudo. E aqui no Brasil, infelizmente, nós temos aí uma questão que é assim, quando nós não conseguimos resolver problemas sociais aqui, então vai deixar de ser crime, ou então vamos fazer lei para resolver o problema. Lei não resolve o problema social. Então não adianta criminalizar ou deixar de criminalizar. Não vai resolver o problema social. Porque nós estamos atacando os efeitos e não as causas. E aí gera cada vez mais essa série de problemas que nós vemos por aí. Então eu sou totalmente contrário a essa questão do plebiscito. Acho que não resolveria. E acho que o que teríamos que ter é políticas públicas de educação, de conscientização, né, de esclarecimento para a sociedade, essas questões, seja de uso de drogas, seja questão de aborto, enfim, esses temas que são polêmicos. Bom, enfim, isso aí que o doutor Gisei falou é sério mesmo, o que falta é esclarecimento e informação também, né, Laís? O que a gente vê é tanta ignorância às vezes, né? Eu concordo. A mulher está grávida, só para citar um exemplo, um amigo meu é médico e ele trabalha na rede pública, ele atendeu uma garota, 13 anos é garota, de 13 anos chegou passando mal e ele olhou, examinou e falou assim, a senhorita está tendo um neném. Ela, não, eu não estou grávida. Então, ela negou até o final. Ele falou, a senhora não está, você está parindo já, né? Então, assim, ela negando, né, a questão ali, a situação. Então, é uma total ignorância, né? A família não sabia e ainda tem esses fatos isolados. Falta informação também, né? Não, além de faltar informação, eu concordo em muitas coisas que o doutor Gisei disse, mas vou lembrar de uma coisa. Nós tivemos no Brasil, agora, início desse ano, a aprovação dos planos, foi o Plano Nacional de Educação, depois os planos municipais, o plano estadual. Qual foi a polêmica do plano? A discussão de gênero. Ou seja, parcela da população conservadora quer impedir que ao processo educacional na escola, não só pública, mas na particular também, porque o plano é para todo mundo, discuta a questão de gênero, discuta a questão de ser homem, de ser mulher, ou a opção, orientação sexual que quer. Então, esse tipo de coisa que teve esse ano no Brasil foi um embate muito duro, dizendo assim, e aí assim, você ganha a discussão com desinformação, né? Aí, o que ela... Não vamos... Ideologia de gênero, a palavra, o conceito gênero foi criado pela ONU, né? Então, você não tem ideologia, não é? É um tratamento de você entender a sociedade, como ela se organiza. E aí, a questão era o seguinte, eu fui num debate lá na Câmara Municipal daqui de Goiânia, aí era uma parte da Igreja Católica, daquela bem conservadora, dizia assim, não, mas não pode, porque se eu for discutir gênero, eu vou ensinar os meninos a ter uma orientação sexual diferente de homem e de mulher. Equivocado. É uma desinformação também. Então, assim, você tenta criar um ambiente de informação,
de que as pessoas tenham entender o processo, mas tem uma parcela da população brasileira que não quer isso, quer manter o povo desinformado, porque aí você controla mais e você faz a política que você quer. Não a política da maioria, mas a política do seu grupo, do conservadorismo da minoria. E se a gente for na raiz do problema, sempre é educação, né, gente? Sempre ali a raiz dos problemas sociais, igual o doutor Gisei falou, né? Se a criança é bem instruída, né, orientada desde o começo, na questão de saúde, saúde pública, higiene, métodos contraceptivos, né? Talvez nada disso estaria acontecendo. Bom, nós gostaríamos aqui de agradecer, né, as presenças aqui da doutor Gisei Coelho, juiz de direito da primeira vara criminal de Goiânia. Muito obrigada, doutor Gisei, pela participação do senhor aqui. Obrigado, estamos sempre à disposição, o Poder Judiciário aqui representado no Legislativo Estadual. Agradecer também a Leise, né, que eu fiquei Laise, né, eu estou dos dois com nomes aqui complicados, mas a Laise Morieri, secretária nacional de Mulheres do Partido dos Trabalhadores, ela também trabalha, gente, na assessoria da Secretaria do Governo Federal, para esses assuntos também, de políticas para mulheres. Muito obrigada. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês e espero que a gente tenha contribuído para a gente lançar uma sementinha para começar a pensar sobre. Eu acho muito importante, parabéns à TV Assembleia por realizar esse programa. Nós que agradecemos a presença dos dois aqui e ficar torcendo, né, para que políticas mais modernas, né, aí no caso, deem essa proteção às mulheres, né, no caso aí o lado mais frágil de toda essa situação. Muito obrigada a você também pela audiência, continue com a gente pelo canal 8 da NET ou pelo site que aparece aí embaixo e até mais.